Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, sempre trazendo para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida, para que você possa aprender mais sobre o Senhor e ser ainda mais abençoado. Hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito de alguns versículos que eu vou trazer que se conectam entre si, eles se conversam, para que a gente possa abordar um assunto que é muito complexo, mas é muito importante de ser tratado, que é o suicídio. É uma palavra muito forte e que talvez você até conheça pessoas que já tenham passado por essa situação ou que já tenham tentado algum tipo de prática relacionada a isso, ou talvez você mesmo que está ouvindo agora essa pregação, está aí nesse vídeo, possa também já ter experimentado esse momento. Antes de começar aqui qualquer versículo que eu venha trazer e a reflexão que nós vamos abordar, é importante dizer que não cabe julgamento a respeito desse assunto e Deus conhece o que está dentro de cada um de nós. Nós sabemos que existem situações na vida que são mais fáceis de serem encaradas, e em contrapartida existem outras situações que demandam muito da nossa energia, do nosso psicológico, do nosso emocional, e nem sempre nós conseguimos lidar bem com isso. Mas na palavra de Deus a gente encontra esse refúgio, a gente encontra aquilo que a gente não encontra muitas vezes no divã de um consultório de psicologia, muitas vezes não encontramos nem mesmo nos nossos amigos, nos nossos familiares, não porque eles não nos amem e não queiram nos ajudar, mas muitas das vezes porque eles não têm ao alcance das suas mãos, das suas possibilidades, aquilo que nós estamos precisando. Mas Deus, ele sempre terá aquilo que o homem precisa. Seja da sua vida humana, seja da sua vida espiritual, o Senhor tem a solução para tudo aquilo que nós vivemos. Às vezes as pessoas não compreendem qual é o cenário em que nós estamos inseridos. Às vezes elas questionam o porquê determinada pessoa vive daquele jeito. E todos nós acabamos nesse ciclo vicioso. Aquele que é julgado também está julgando alguém. Literalmente é um círculo. Você é julgado, você julga o da frente. Você é julgado, você julga o outro. Sem perceber, às vezes a gente está julgando e às vezes sem saber também estamos sendo julgados. Mas é Deus que sabe o que tem dentro de cada um de nós. Tem situações que são muito extremas na nossa vida. Perder um ente querido, seja para a morte ou seja até mesmo uma separação, uma ruptura de relacionamento, uma amizade que se rompeu, um parentesco, uma relação familiar que se rompeu, um relacionamento amoroso que se rompeu, às vezes a questão financeira, a pessoa que entrou em falência ou perdeu aquele emprego que ela tanto gostava, ou ela precisou sair do ambiente em que ela vivia, que ela gostava muito, e ela foi obrigada a sair dali. Um filho, um ente querido que está desaparecido. Então são muitas questões, sexualidade, são muitas questões, vícios e muitas demandas que o nosso cérebro humano não dá conta de resolver. E o nosso corpo físico, a nossa mente, a nossa saúde física e mental não dá conta de resolver. A gente absorve, mas tem uma hora que nós precisamos colocar para fora. Mas nós precisamos ter cuidado de que maneira nós vamos encarar essas situações, porque ao mesmo tempo que a inércia, ao mesmo tempo em que negligenciar situações complexas é perigoso, você fingir que aquilo não está acontecendo é perigoso, mas em contrapartida, o excesso também, a maneira como nós podemos extrapolar, isso também pode ser um agravante. Primeiro eu quero começar com um versículo que se encontra no livro de Êxodo. Lá no Antigo Testamento,
Para você que não é familiarizado com a Bíblia, não tem problema, aqui a gente vai com calma, de uma maneira simples, para que você tenha uma melhor compreensão. Então, o livro de Êxodo, você vai lá no segundo livro, logo no começo da Bíblia, no capítulo 20, lá no versículo 13, nós vamos ver aqui um dos itens que Deus colocou no famoso 10 mandamentos, né? Que eu gosto de chamar a primeira legislação de fato que o Senhor atribuiu ao seu povo Israel. Então, lá em Êxodo 20, no capítulo 13, nós vamos ver Deus, através ali de Moisés, trazendo ao povo os 10 mandamentos. O versículo 13 vai falar: não matarás. No hebraico, o texto original, está escrito ali, transcrito para a nossa linguagem, mas no hebraico original está escrito como que não assassinarás, não cometerás assassinato. E ali é curioso porque a gente sabe que quando a linguagem ela é transliterada, ela sai do seu original para ser traduzida para outros idiomas, ela acaba sofrendo algumas alterações porque tem algumas línguas, algumas nacionalidades no seu vocabulário que não existem alguns termos. E pode ser uma gíria local, pode ser algum tipo de dialeto daquela localidade que não exista naquele país, naquela nação, naquele grupo que aquela mensagem está sendo traduzida. Então você precisa buscar um termo que corresponda àquele termo que não existe naquele outro lugar. Por isso que muita gente tem medo de confiar na Bíblia, porque fala, mas ela foi escrita por pessoas, ela pode estar errada. Se você parar para pensar, como eu já falei alguns vídeos passados, todo tipo de literatura foi escrito por alguém. Livro de catolicismo, livro de umbanda, de candomblé, de espiritismo, de ateísmo, de satanismo, livro de budismo, todo tipo de literatura, livro de ciências, porque tem gente que só confia na ciência. Todo tipo de literatura é escrito por alguém, porque só a Bíblia que vai cair em descredibilidade. Outro ponto, tantos livros e literaturas que nós consumimos que são transliteradas para o nosso idioma também. Assim como do português pode passar para o inglês, pode passar para o francês, em outras línguas também é traduzido para o nosso português. Então a gente precisa acabar tirando essas barreiras, que se esse é o motivo, se esse é o pretexto que muitas pessoas usam para não aderirem à leitura da Bíblia, então esse pretexto ele cai por terra. Outro ponto que a gente compreende aqui, ali no hebraico, né, não assassinarás, não cometerás assassinato, entende-se, e nisso é uma gama de estudos, né, de teólogos e de estudiosos ali da Bíblia, ao longo de séculos e ao longo de milênios, para que a gente hoje possa estar discutindo e interpretando, porque a Bíblia é um livro para ser interpretado mediante aquilo que o Senhor nos traz. A gente precisa buscar em Deus que Ele nos dê a capacidade de interpretar a palavra dele da maneira correta. Então, o intuito de que não cometerás um assassinato injusto, isso não estaria ali dentro do texto hebraico originalmente falando, isso não estaria ligado a, de repente, uma autodefesa, né? Você, para se defender, alguém está tentando te matar e aí você não consegue outros meios naquele momento e aí você acaba matando aquela pessoa para você se defender. Então, existem, né, de acordo com os estudos, lá no hebraico mesmo, original, onde teria sido escrito essa parte do texto, então que teria essa intenção, essa separação, né? Isso não entraria na parte de eu preciso me defender, não tenho o que eu possa fazer, eu fui lá e matei, não porque quis, mas porque senão eu iria me matar. Então não é esse o sentido, mas um sentido de uma morte injusta, de fato de você matar sem aquele critério, como eu acabei de dar, por exemplo, de você precisar se defender ao ponto de precisar matar alguém. Então,
para nossa linguagem aqui, né, não matarás, fica uma linguagem assim mais objetiva e taxativa, nós compreendemos que a Bíblia, ao longo de todos os seus livros, nos traz, e isso é de uma maneira totalmente indiscutível, o apreço e o zelo que Deus tem pela vida em geral, mas principalmente pela vida humana, porque de toda a criação do Senhor, o único elemento que foi feito à sua imagem e semelhança foi o ser humano. Então a vida do ser humano para Deus é algo extremamente importante, ao ponto de dentro ali da legislação de Israel, o Senhor atribuir esse item: não matem, não cometam essa matança, esse ato de tirar a vida, até porque o direito assiste a quem entregou a vida a nós, a quem criou. Então, apenas Deus que nos deu a vida é que tem direito de tirá-la. Existe essa exceção nesse entendimento da linguagem original que nós acabamos de ver, da questão, por exemplo, muito forte da autodefesa. A pessoa vem com uma faca para cima de você naquela luta corporal, é você ou ela, você não quer matar, mas você não consegue sair correndo. A única maneira que você teve naquele momento de se defender foi empurrando a faca naquela pessoa que veio a óbito. Você não teve a intenção, você não quis, mas era você ou ela, você foi obrigado a isso. Então não é esse o sentido, é bom a gente deixar claro. É uma situação de banalização da vida, por qualquer outro motivo irrelevante, você tirar a vida, porque é algo que para o ser humano não se tem o que fazer. É algo definitivo, é algo muito sério. Então vamos guardar na nossa mente esse versículo, o primeiro versículo que nós falamos hoje, que é Êxodo 20, o versículo 13, é onde está ali nos 10 mandamentos: não matarás. E nós sabemos o zelo que o Senhor tem pela vida. Deus não é apenas entre aspas, como se já não fosse bom o suficiente. Mas o Senhor não é apenas aquele que projetou a vida. O Senhor não é apenas aquele que nos entrega, mas Ele é o mantenedor, Ele mantém a nossa vida, Ele conserva a vida. Então, outro ponto que eu quero chamar aqui esse eu vou deixar por último. Lá no livro de 1 Samuel, nós vemos no capítulo 31, no versículo 4, que o Saul, aquele que foi o primeiro rei de Israel, que o Senhor mandou que Samuel, profeta, fosse ungí-lo, foi o primeiro rei de Israel, mas que acabou desandando, se afastou de Deus, começou a fazer aquilo que era da maneira dele, ele tirou os olhos de Deus, ele começou a desagradar o Senhor, então o Senhor o destituiu, porque Deus é aquele que põe no trono, mas também é aquele que tira do trono. Então Saul foi aquele que foi o primeiro rei de Israel, que antecedeu o rei Davi. E aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 31, no versículo 4, nós vemos que o Saul, eu não vou ler o versículo todo, eu deixo como sugestão de leitura para que você consiga ter um contexto da história. Então eu deixo aqui como sugestão de leitura 1 Samuel capítulo 31, mas lá no versículo 4 nós vamos ver o desfecho da vida de Saul, que ele vai tirar a própria vida. Saul vai cometer suicídio. Num contexto aqui que a história vai nos narrar, que você depois pode ler com calma. Peça a Deus, medite no Senhor para que te dê compreensão, para que você não apenas leia, porque a Bíblia é um livro para ser interpretado, ele fala conosco, então você precisa buscar em Deus compreensão. Mas nesse versículo nós vemos esse fim triste, porque seja o motivo que for, o suicídio sempre é algo triste que acontece na vida de um ser humano. Então aqui no versículo 4 de 1 Samuel 31, nós vemos que Saul, um homem que foi escolhido por Deus, foi ungido pelo Senhor, a princípio recebeu o Espírito do Senhor,
Depois o Senhor tira como punição o espírito dele de Saul, destitui Saul do trono, porque não agradava mais a Deus, fez o que não era para fazer, e aquilo que era para fazer se recusou a fazer. E agora, no final da vida, Saul, que tinha tudo para ter uma vida abençoada diante de Deus, acabou tirando a própria vida com sua própria espada. É algo muito triste. Não distante disso, nós vemos, não distante porque agora nós vamos ver um caso parecido, mas é distante porque agora nós vamos lá para o Novo Testamento. Então, lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 27, lá no versículo 5, nós vamos ver Judas Iscariotes tirando a própria vida, dessa vez enforcado. Saul tirou com a própria espada, Judas agora vai se enforcar depois de ter remorso, sentir a culpa por ter traído Jesus e Jesus ser preso, julgado, torturado e morto. Ainda que fosse a profecia se cumprindo, mas como Jesus disse, mas ai daquele por quem o Filho do Homem será entregue. Então, por causa desse remorso, e aqui é importante a gente destacar que remorso não é o mesmo que arrependimento. A palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos estimula ao arrependimento das nossas obras ruins, do nosso comportamento ruim, das nossas práticas ruins. O se arrepender, a grande chave do se arrepender é buscar não fazer de novo. A grande chave do se arrepender não é você prantear durante uma semana, não é você fazer aquele escândalo para que as pessoas vejam que você está sofrendo, não é palavras soltas, porque falar, até papagaio fala. Então, a grande chave do arrependimento é mudança de comportamento. O que nós chamamos de conversão. Você está ali no carro dirigindo e aí você precisa ir para outro lugar, você faz aquela conversão. Você muda a direção que você estava indo e você segue agora uma outra direção. É o que nós chamamos de conversão. A pessoa se converteu. Por quê? Porque ela mudou o curso. Ela estava seguindo nesse sentido. Uma vida cheia de pecado, de imundície, imoralidade, escândalo, criminalidade, cheia de erro, aplicando golpe nos outros, roubando, matando, estuprando, blasfemando contra Deus, mentia muito, só fazia o que não prestava. O rumo da vida daquela pessoa, ela estava em direção ao inferno. Aí, em determinado momento, ela recebe a palavra de Deus, ela crê naquilo, ela aceita Jesus como seu Salvador. Agora ela passou pela conversão, agora ela mudou a direção, o rumo da vida dela. Aquilo que ela fazia de ruim, ela agora, não é que ela vai deixar por completo de fazer da noite para o dia. Em um segundo, ela deixou de fazer tudo aquilo. Não é isso. Mas agora, com a sabedoria que Deus vai dando a ela dia após dia na caminhada com Jesus, ela vai compreendendo que a maneira que ela vivia não é boa. Não é boa para ela e não é boa para os outros. Então agora ela vai se esforçando para que de maneira gradativa ela não volte a fazer o que fazia. Se em algum momento ela cair, escorregar e cometer algum daqueles atos novamente, ela não vai se sentir bem, ela não vai se sentir feliz, ela vai se sentir arrependida, triste, e ela vai confessar ao Senhor, ela vai admitir o que ela fez e Deus vai perdoar. É a diferença da pessoa que não se converteu. Ela comete coisas erradas e ela não se sente mal com isso. É daquele tipo de pessoa, fiz e faço de novo. É aquele tipo de pessoa que está errada, mas não sente vergonha, não sente incômodo, não sente tristeza com aquilo que faz e não está nem aí, não quer saber. Essa pessoa, ela ainda não se converteu, ela continua naquele caminho. Então, no caso de Judas, ele não se arrependeu de trair Jesus, ele apenas sentiu o remorso.
ele viu o que ele fez, ele viu a situação, Jesus foi preso, começou a ser açoitado, espancado, cuspido, humilhado, foi julgado, foi condenado, tudo caminhando ali para a crucificação. Então, Judas, ele não se arrependeu. Em momento algum, ele foi a Deus pedir perdão, reconheceu o pecado. Não, ele sentiu o remorso, aquele peso da culpa, mas arrependimento que transforma não sentiu. Ele não teve arrependimento. Por isso ele foi agir da maneira que ele decidiu, que foi se enforcar. Quando você busca, quando você de fato se arrepende de determinadas ações, você se humilha diante de Deus. Porque sabe quando você é criança? Isso não acontece só com criança. Mas vou dar um exemplo. A criança fez uma coisa que não devia. Aí ela foi descoberta pela mãe, pelo pai, pelo professor, seja lá quem for. Aí ela é confrontada. Você fez isso e tal. Aí ela vai lá, ela vai assumir a culpa dela, ela sente aquele constrangimento. Mas ela assumiu. Ela se arrependeu, ela viu que o que ela fez não foi legal, não foi bom, sente aquela vergonha, mas ela assumiu. Isso é um arrependimento. Agora é diferente de quando a pessoa sente aquele remorso, aquela coisa remoendo por dentro. Ela viu as consequências do que fez, viu que deu ruim, que não foi bom, aquele remorso, aquela coisa ali por dentro, aquele peso na consciência, mas ela não assume, ela não confessa, ela não muda. Talvez ela nem se envergonhe, ela sente o remorso, mas não tem aquele arrependimento. Poxa, eu não devia ter feito isso. Me perdoa, Senhor, me perdoe. Ainda que não tenha a possibilidade de pedir perdão para aquela pessoa que fez, ainda que Judas não tivesse mais como se aproximar de Jesus e falasse: mestre, me perdoe pelo que eu fiz. Mas ele deveria ter se recolhido num local pedindo perdão a Deus. Assim como a pessoa que matou, ela não tem mais como pedir perdão para a vítima dela. A vítima dela está morta, mas ela tem como pedir perdão a Deus. É diferente daquele assassino que sente o remorso, mas ele também não se arrepende, ele não pede perdão a Deus, ele não reconhece. Muitas das vezes ele tenta justificar. Ah, não, mas eu matei porque fez tal coisa comigo. Ah, não, mas eu matei porque eu fui roubar, ele não quis me dar paciência, ele que quis que fosse assim. Às vezes a pessoa fica com um peso na consciência. Às vezes a pessoa faz alguma coisa e não apenas relacionada só à morte. A pessoa às vezes trai, às vezes a pessoa aplica um golpe, às vezes a pessoa conta uma mentira. Seja lá o que for o contexto. A pessoa pode até sentir o remorso, mas ela não confessa, ela não admite. E, gente, eu vou falar uma coisa por experiência própria. A melhor maneira de nós tirarmos de nós um peso é confessando a Deus o nosso pecado. Por mais que você se sinta constrangido pelo que você fez, porque às vezes a gente se sente constrangido diante de Deus. Porque o Senhor é tão santo, é tão perfeito, que nos constrange. Tanto a maneira como Ele nos ama, às vezes a gente olha determinadas coisas que Deus faz na nossa vida, Senhor, eu não mereço. A Tua bondade ela é tamanha que até me constrange, porque eu sei que eu não mereço, e o Senhor faz coisas tão maravilhosas na minha vida que eu até me envergonho disso. Sabe aquela pessoa que te presenteia, que te honra, que te elogia, de uma maneira que você se sente até sem graça? Então, o amor de Deus, ele nos constrange a esse ponto. Só que, por outro lado, muitas vezes, quando nós fazemos algo errado e nós vamos até o Senhor para pedir perdão, para confessar o nosso pecado, porque estamos arrependidos, a gente sente aquela vergonha. Tem coisas que até para a gente confessar, verbalizar a Deus dá vergonha. Eu já passei por isso. Determinadas situações que eu fui para um lugar recluso para poder orar, pedir perdão a Deus, mas falando bem baixinho, com medo de alguém ao redor ouvir, porque diante de Deus eu mesma sentia vergonha daquela situação.
Só que Deus conhece tudo da nossa vida. Você pode enganar a sua esposa, o seu esposo, o pastor da sua igreja, o seu chefe, namorado, namorada, mãe, pai, filho, amigo. Você pode conseguir enganar quem for. Você pode, muitas das vezes, enganar a si mesmo. Mas Deus ninguém engana. Eu costumo dizer que para Deus nós estamos sempre nus, pelados, sem roupa. O Senhor olha para nós e Ele vê ali de maneira transparente o que está dentro de você, que você esconde de todo mundo, Deus vê de maneira nítida. Então, por mais que você se sinta constrangido com aquilo que você fez ou algo que você está sentindo, nossa, eu estou me sentindo atraído por uma pessoa que eu não deveria estar me sentindo e eu estou com vergonha disso. Deus conhece a fraqueza da nossa carne. Nossa, eu estou pensando em... Tem vários dias que não me sai da cabeça aplicar um golpe na minha empresa, na empresa que eu trabalho ali na parte da tesouraria, eu trabalho ali perto das finanças, eu tenho acesso a senhas, eu tenho acesso a cofres, eu tenho acesso a situações, a contratos, eu sei manusear, eu sei manipular e isso não sai da minha cabeça. Nossa, eu tô com vergonha, eu não posso falar isso nem para o meu melhor amigo. Confessa a Deus. O Senhor conhece a fraqueza da nossa carne. Porque quando a gente guarda pra gente um peso muito grande, é muito fácil de o próximo pensamento que vier à tua cabeça ser o suicídio. Tem situações na nossa vida que são tão embaraçosas, que nos constrangem tanto, ao ponto da pessoa só de imaginar que mais alguém saiba, ela já cogita o suicídio. Infelizmente, nos tempos que nós vivemos, a maneira como a internet é mal usada por muitas pessoas, principalmente jovens, porque ainda não têm a maturidade da vida, ainda não têm a experiência da vida, muitas pessoas cometem suicídio. Às vezes a menina é iludida com um rapaz, ele começa a manipular os sentimentos dela, a mente dela, chantagear, aí ela começa a mandar fotos íntimas, fazer vídeos íntimos. Em determinado momento ele chantageia, fala que vai divulgar para as pessoas ou de fato chega ao ponto de divulgar para as pessoas. Aquela vergonha, as pessoas da escola sabem, da faculdade sabem, os parentes sabem, o pai fica sabendo, a mãe fica sabendo, o avô, a avó, os irmãos, os vizinhos. Às vezes os irmãos da igreja, que às vezes até as meninas da igreja acabam caindo nessa lavagem cerebral. E aí aquela vergonha toda, o que a pessoa faz? Vai lá e comete suicídio. Não soube passar por aquele momento, não aguentou aquela pressão, não soube buscar ajuda e acaba se matando. Isso acontece também em outro quesito, por exemplo, da sexualidade. Vou além, no quesito da homossexualidade. Quantas pessoas, e eu volto a dizer, principalmente jovens, porque o jovem tem o agravante que ele acabou de sair da infância. Então ele ainda não sabe, ele ainda não tem aquela malemolência que o adulto vai criando aquela casca para poder ir suportando as coisas da vida. Ele acabou de sair da infância, ele acabou de sair da pré-adolescência. Então ele ainda não tem aquela estrutura. E às vezes ele não tem um relacionamento bom com os seus genitores, com os seus responsáveis. Às vezes ele até tem um relacionamento bom com os pais, mas ele tem vergonha de falar a respeito de alguns assuntos. E aí, usando o exemplo do assunto da homossexualidade, o menino que começa a se sentir sexualmente atraído por outros meninos, a menina que começa a se sentir sexualmente atraída por outras meninas. Aí o mundo todo, falando, alguns dizendo é certo, outros dizendo é errado, uns dizendo tá tudo bem, outros dizendo vai pro inferno. E aí aquele jovem com todas aquelas vozes
não consegue ouvir a voz de Deus, muitas das vezes porque ainda nem conhece a Deus. E se você ouve uma voz, por mais que você ouça, que você não conhece, você não vai reconhecer aquela voz, você não vai dar importância. É diferente, você está na rua, no meio de uma multidão, você ouve uma voz familiar, você reconhece. Agora, se é uma voz que você não conhece, vai ficar falando, você vai ignorar, você não conhece. Então, principalmente para aquele jovem que ainda não teve o acesso à palavra de Deus, não sabe quem é Jesus, ou ouviu falar e não sabe quem é, ou pior até do que aquele que nunca ouviu falar de Jesus, é aquele que ouviu dizer que, infelizmente eu já vi em alguns lugares, que Deus é machista, que Deus é homofóbico. Gente, como que uma pessoa que está começando a vida agora, que não conheceu ainda Jesus Cristo, que não conheceu ainda a palavra de Deus, vai ouvir pessoas falando que Deus é machista, que Deus não gosta das mulheres, que Deus é homofóbico, que Deus mata os gays? Como que um jovem desse vai se aproximar de Jesus, escutando tanta barbaridade, tanta mentira? Ele não vai querer nunca saber de se aproximar de Jesus. Se ele está ali, se ele entendeu, que se caiu a ficha dele, que ele nasceu homem, mas que ele está gostando de homem, ou que ela nasceu mulher, mas está gostando de mulher, aí, não conhece nada da vida, não conhece nada da palavra de Deus, não conhece nada de Jesus, ouviu dizer que Deus manda o gay para o inferno, que Deus é ruim, Deus não gosta de mulher, Deus não gosta de gay, acabou, ele não vai querer saber desse Deus nunca. Ele não vai dar nem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Isso é um grande problema. Então nós precisamos buscar em primeiro lugar a ajuda de Deus. Em primeiro lugar, se você é essa pessoa que não conhece a palavra de Deus, mas você já ouviu dizer que Deus é machista, Deus é homofóbico, Deus é preconceituoso, e todas as pessoas que gostam de Deus, todos os cristãos são preconceituosos também. Se você ouviu isso, em primeiro lugar, assim como você deu a oportunidade dessas vozes mentirosas falarem ao seu ouvido, agora você seja justo para dar a oportunidade da voz de Deus falar a você. Porque aí você vai ter um parâmetro. E tenho certeza que você vai descobrir qual das vozes é a verdadeira. Busca em primeiro lugar a ajuda de Deus. Seja a situação que você estiver vivendo, você pode estar vivendo uma situação gravíssima financeiramente. Talvez você fosse uma pessoa muito bem sucedida, mas você declarou falência. Hoje em dia você está devendo, você está correndo o risco de perder a casa, seus filhos já não têm o mesmo padrão de vida que tinha, sua esposa, você mesmo ou seu marido, os planos de saúde que você pagava para os seus pais vão ser cortados, a imagem que você tinha da sociedade, da alta sociedade, dos seus amigos, dos investidores, dos clientes, dos funcionários, agora as pessoas vão saber que você está em dívidas, que você não tem mais toda aquela situação, você está pensando em tirar sua própria vida. Muitas pessoas fizeram isso. Eu não sou, eu não sou conhecedora de finanças, de bolsa de valores, mas eu já fiquei sabendo que na época em que aquela bolsa lá de Nova York quebrou, muitas pessoas cometeram suicídio. E, gente, isso é coisa que acontece diariamente. Gente que se mata por problemas financeiros. Isso é mais comum do que parece, porque a gente vê muito em filme, né, ficção, novela, mas isso infelizmente acontece muito. E às vezes por vergonha a família nem deixa que essa história chegue a público, fala que morreu de causas naturais ou não vamos comentar o assunto, né? Geralmente é isso, a família não quis dizer a causa da morte. Muitas vezes suicídio, mas tem constrangimento de assumir
né? Porque tem aquela imagem assim, né? Suicida. Então, muitos acabam escondendo. Mas, infelizmente, isso é muito comum por problemas financeiros. E você pode achar que, mas ninguém entende, você não vai entender, você está falando de fora. Claro, eu estou falando de fora, cada um sabe dos seus problemas. Mas eu tenho propriedade para falar, porque eu também passei por situações financeiras muito graves e ainda passo. Ainda passo. Então, muita gente não sabe o que acontece na sua vida e quando a gente fecha a porta da nossa casa, quando a gente entra, é só Deus que sabe o que acontece ali dentro. Porque às vezes na rua você está sorrindo, na rua às vezes você está aparentando que está tudo bem, aquela normalidade, mas entrou em casa e fechou a porta, é Deus que sabe o campo espiritual, o campo de batalha que você vive ali dentro da sua casa, que nós vivemos dentro das nossas casas. Seja por conta de dinheiro, de sexualidade, seja por conta de remorso. Às vezes você sente um remorso tão grande por determinadas coisas e que você pensa até em tirar a sua vida porque você não aguenta mais viver com aquele peso. Às vezes é um segredo que dura anos. Gente, tem coisas que parecem ser tiradas de filmes, mas cada dia que passa eu tenho mais convicção que são os filmes que tiram da vida real para projetar nas telonas. Tem gente que guarda segredos complexos e graves há décadas. Imagina o tormento que essa pessoa vive. Pode ser uma relação extraconjugal, nós falamos sobre isso num vídeo nessa semana. Às vezes a pessoa ela tem um relacionamento extraconjugal de mais de 30 anos. E ela ali se desdobrando para manter aquela aparência de pai de família, de mãe de família. Ou às vezes matou uma pessoa e tem anos, décadas que está escondendo e nunca falou para ninguém. Ou alguém que deu o filho e fingiu que o filho morreu, ou fingiu que nunca teve aquele filho, nunca ficou sabendo que aquela mulher engravidou e teve filho. Ela escondeu a gravidez, foi lá, deu à luz, jogou o bebê fora, ou deu para alguém, ou deixou em algum lugar, e a família nunca soube que teve filho. E essa mulher está há anos guardando esse segredo e por dentro ela está numa amargura que ela só pensa em acabar com a própria vida. Existem muitas situações que fazem o ser humano pensar em tirar a própria vida, mas eu vou falar uma coisa para vocês e eu seria muito hipócrita se eu apenas falasse de fora e não entrasse no assunto. Eu sempre digo e eu repito, porque eu acredito que aquilo que é importante precisa ser repetido. Eu sempre digo que a pregação que Deus nos dá, antes de abençoar o ouvinte, abençoa o pregador. Então, toda vez que Deus me dá uma pregação para compartilhar, antes de abençoar o outro, ela já está me abençoando. E no assunto de hoje, que é um assunto que para muitas pessoas é um tema que é meio complexo de ser abordado, mas a gente precisa falar, porque aquilo que não é falado não é tratado, e aquilo que não é tratado não é resolvido. A gente precisa falar. Então, eu mesma na minha vida, não uma, não duas, não três, não 5 vezes, mas muitas vezes, ao longo de anos da minha vida, já pensei em tirar a minha própria vida. Por muitas vezes. E isso começou já bem novinha. Mas eu dou graças a Deus que o Senhor nunca permitiu que de fato eu concluísse aquele pensamento que nós sabemos que é uma obra satânica. Só quem ganha com o suicídio é Satanás. Só quem ganha. Quem se mata não ganha nada, os que ficam aqui sofrendo, os familiares e amigos não ganham nada. Deus não se agrada disso, só quem ganha é Satanás, que gosta de ver destruição, gosta de ver o caos, gosta da morte, gosta de ver o sofrimento. É só ele que ganha, ninguém ganha nada com isso.
Então eu louvo a Deus por não me permitir concluir esse pensamento. E o que Deus tem me ensinado ao longo desses anos a respeito desse assunto de suicídio, eu acredito, você pode discordar, mas eu acredito que a pessoa que pensa em suicídio, no fundo, ela não quer se matar. O desejo dela não é a morte, o desejo dela é acabar com aquele sofrimento que ela não está suportando mais. O desejo daquela pessoa, daquele potencial suicida, não é que ela deseja a morte, ela deseja morrer. Não, o que ela deseja é se livrar daquele sofrimento. Mas ela não sabe como. É aquela velha frase que eu acredito que muitos de nós já falaram: eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, todas as possibilidades. Tudo que estava ao meu alcance, eu já tentei de tudo e nada surtiu efeito, não há mais nada que eu possa fazer. Deus é inesgotável. Você já fez de tudo, Ele ainda não. Então, se até aqui você fez do seu jeito e não surtiu efeito, daqui em diante, faça do jeito de Deus. Vá, se reserve em algum lugar, sozinho, você e Deus. Se não tiver como ficar fisicamente sozinho, você está no trabalho, você está na rua, você está numa situação em que você é vigiado o tempo todo, você não consegue ficar sozinho, aqui dentro, aonde ninguém pode te invadir, aqui dentro, aonde ninguém pode invadir o seu espaço, aqui dentro, aonde só Deus tem acesso, fale com Ele. Se não dá para verbalizar por conta de terceiros, fale na sua mente, fale com o seu coração. Ah, mas eu não sou cristão, eu nunca me converti, eu não sei falar com Deus, esse negócio de oração, eu não sei o que é isso. A oração é a conversa com Deus. É diferente da reza. Reza são palavras repetitivas que para Deus são desconexas, não tem sentido. São como mantras. A reza é aquela palavra insistentemente repetida. Jesus não ensinou a reza, Jesus ensinou oração. E orar é falar com Deus, conversar com Deus. E quando você vai, eu costumo usar esse exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa, você não chega para a pessoa e fala: oi, bom dia, tudo bem? 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 Você não faz isso como um robô, como um celular, um vídeo que travou. Isso é uma reza, essa repetição. A oração é uma conversa que flui, ela tem objetivo, ela se desenvolve e ela chega em algum lugar. Essa é a comunicação que a conversa nos traz. Ela nos leva a algum lugar, ela transmite uma informação e nós colhemos informações também. Então você não precisa ter uma boa oratória, uma boa dicção, saber palavras complexas para falar com Deus, nada disso. Você só precisa falar. Você só precisa falar. É claro que por Deus ser Deus, você não vai usar palavras de insulto, né? Que nós chamamos de palavrão, palavras vulgares, né? Isso é uma coisa, acho que meio óbvia. Mas você não precisa de um vocabulário rebuscado, sofisticado para falar com Deus. Tendo respeito, usando palavras simples, já está de bom tamanho. Fale com Ele e você ouvirá que Ele vai falar com você. Busque em Deus aquela solução que você não conseguiu, por pior que seja a sua situação. Aí você pode estar aí me questionando: até agora você falou de homossexualidade, você falou de declarar falência, você falou de um remorso,
de guardar segredo por muito tempo, aquela culpa, mas nada disso se sobrepõe a perder um filho. Eu concordo com você. Nada disso se sobrepõe a perder um filho. Não imagino uma dor maior para um ser humano do que perder um filho e nem quero saber. Porque se algo que eu aprendi na vida é que para você aprender determinadas coisas, você tem que passar na prática. Então eu nunca quero saber como é perder um filho. Mas eu vou dizer uma coisa para você que serviu para os exemplos anteriores e vai servir para esse também. Você já tentou tudo que estava ao teu alcance para tentar seguir a tua vida em diante e nada deu certo. Então, a partir de agora, entrega na mão de Deus, porque eu não sei o que é perder um filho, graças a Deus nem quero saber, mas Deus sabe o que foi perder o filho dele, ainda que por um tempo. Porque Deus tinha um filho unigênito, um filho único. Esse filho morreu de uma maneira muito agressiva, muito violenta, muito triste, muito grave, muito dolorosa. E ele viu como foi. Ele sentiu a dor, a aflição, a agonia que o filho amadíssimo dele passou. Graças a Deus, esse filho, que é Jesus Cristo, está vivo. O Senhor o ressuscitou dos mortos para que nós que cremos nele também possamos agora ter vida eterna com Deus. Mas Deus sabe o que é perder um filho. E os cristãos, aquelas pessoas que aceitaram o senhorio de Jesus Cristo, que creram na palavra do Senhor, que creram que Jesus é o Filho de Deus e que o Senhor o ressuscitou dos mortos, nós que fomos feitos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo, o Filho unigênito, nós também morremos. E todos os dias Deus vê filhos e filhas ao redor do mundo morrer. Deus sabe o que é perder um filho. Você pode pensar, mas o meu chefe não me entende. Eu perdi um filho. O pastor da minha igreja não me entende. A minha mãe não me entende, a minha amiga não me entende. O meu vizinho não me entende. Ninguém me entende. Eu perdi um filho, ninguém me entende. Deus entende. Porque ele também perdeu filhos e filhas. E quando eu falo perdeu, é óbvio que sendo filho de Deus, quando você morre nesse mundo, você vai para junto do Pai. Mas quando eu digo que Deus perdeu filhos, é porque morreram. Foram para junto de Deus na glória, mas passaram pela morte. Deus sabe o que é a dor de perder um filho, a dor de ver um filho sofrer até a morte, passando por um tratamento de câncer, passando por uma doença grave, seja da maneira que for, Deus sabe o que é. Então, talvez você não esteja achando alguém ao seu redor que compreenda a intensidade da sua dor. E talvez você realmente não vá achar ao seu redor alguém que compreenda a intensidade do nível da sua dor. Mas Deus entende o nível da sua dor. Ele entende. O seu médico não entende, o seu psicólogo não entende, o seu marido não entende, sua esposa não entende, seus pais não entendem, amigos não entendem, mas existe alguém que entende qual é a profundidade da sua dor. Esse alguém é Deus. Então, antes que você tente, de fato, algo contra a sua vida, se reserve em algum lugar ou de maneira mentalmente, no teu coração, conversa com Deus. Deixa o Senhor agir na sua vida.
Deixa ele falar o seu coração. Olha, independente do assunto que você está vivendo, talvez não seja nenhum desses que nós tratamos hoje, talvez não esteja nem perto de qualquer um desses temas que nós abordamos aqui, e eu falei apenas alguns exemplos, porque é impossível esgotar todas as possibilidades. O ser humano é muito complexo, a mente do ser humano é uma caixinha de surpresas que só Deus tem acesso. Então seria impossível, humanamente falando, aqui em um vídeo, nós esgotarmos todas as possibilidades de sofrimentos do mundo. Mas Deus sabe exatamente o que você está vivendo. Às vezes, a gente tem a impressão de não ser compreendido. E de fato, muitas vezes não somos. Dia desses eu estava no meu momento, porque todos nós temos esse momento. Dia desses eu estava nesse meu momento aquele momento que você desaba. E uma das coisas que me veio na cabeça é isso. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o que eu estou vivendo dia após dia. Só Deus sabe. E é verdade, só Deus sabe. Porque uma coisa é você chegar para um amigo, desabafar, e o seu amigo é íntimo, ele conhece particularidades da sua vida que muita gente não conhece. Mas por mais que ele conheça detalhe por detalhe dos seus problemas, ele não está dentro de você para sentir o que você está sentindo. Mas Deus sabe o que você está sentindo. Outro versículo que eu quero trazer aqui, que eu separei, lá em Atos, lá aqui também no Novo Testamento, Atos capítulo 1, versículo 25, está dizendo aqui a respeito da morte do Judas ainda, né? Mas aqui em Atos vai dizer que Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. Esse texto eu não vou abordá-lo na íntegra, porque ele na sua íntegra não tem a ver propriamente dito com o que nós estamos abordando aqui hoje, que é literalmente o suicídio, mas ele vai aqui trazer uma pincelada, ele vai recordar do que aconteceu com Judas, porque nesse momento aqui eles vão escolher alguém para ficar no lugar de Judas. Tem ali os 12 discípulos, aí o Judas se matou e agora eles vão escolher alguém para ficar no lugar de Judas. Por isso que esse texto aqui em Atos vai fazer essa pincelada, vai ali fazer uma lembrança ali, uma menção sobre a morte de Judas. E nesse versículo ali, no finalzinho, no versículo 25, vai falar que Judas se transviou e foi para o seu próprio lugar. Vai falar um pouquinho antes que ele se matou, que o seu corpo, quando caiu, né, suas vísceras foram espalhadas, o sangue, tudo aquilo, seus pedaços foram espalhando e toda aquela cena ali grotesca. E aí no finalzinho vai falar a respeito de que Judas foi para o seu próprio lugar. Agora, guarda essa informação que Judas foi para o seu próprio lugar. Vamos no último versículo que eu vou ler hoje, que é aqui em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8. Está escrito o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lembra que nós acabamos de falar que Judas foi para o seu próprio lugar?
Isso foi mencionado após ele ser mencionado ali o suicídio dele. E nós acabamos de ler aqui um trecho de Apocalipse com uma lista de determinados indivíduos que cometem determinadas atitudes que para Deus são reprováveis e que por causa disso, não porque Deus não ame o ser humano, Deus ama o ser humano. O que Deus abomina é o pecado. A gente precisa deixar claro. Deus te ama, Deus me ama. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado que é cometido. Então, esses tipos de indivíduos listados aqui nesse trecho de Apocalipse são pessoas que, por causa dessas práticas contumazes, não é aquela pessoa que um dia na vida cometeu, se arrependeu e não faz mais. Aqui são praticantes, e é outra coisa que a gente precisa compreender. A pessoa que comete determinada ação errônea, mas em determinado momento da vida ela se arrepende e ela abandona aquilo, Deus perdoa, porque ela se arrependeu com sinceridade, ela confessou a Deus o que ela fez e ela se afastou daquilo. O Senhor perdoa e esquece. Perdoa e esquece. Porque aquela pessoa abandonou aquelas práticas. Diferente daquele que é praticante daquelas ações. É aquela pessoa que tem um comportamento contumaz. Ela faz e ela faz e ela faz e continua fazendo. Não se arrepende, não muda, não abandona aquilo. E até o final da vida ela continua, ela não se arrepende, ela não quer saber de se arrepender. Essa pessoa não tem como ser salva, porque não tem salvação para aquele que não se arrepende. Não existe aquele negócio de, eu aceitei Jesus. Eu falei que eu aceitei Jesus, mas eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivo, porque Deus me ama do jeito que eu sou e eu não preciso mudar nada. Você não entendeu nada da palavra de Deus. Você precisa buscar entendimento. Não existe essa possibilidade de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e não ter arrependimento de pecado, não ter mudança. Aquele fulano ali, ele disse que aceitou Jesus, ele falou que agora ele é crente, mas ele continua do mesmíssimo jeito. Não existe essa possibilidade. E volto a dizer o que eu disse alguns minutos atrás. Não significa que a pessoa vai mudar em um segundo, da noite para o dia. Porque uma coisa é a conversão. Outra coisa é a santificação. Uma coisa é o ato, uma coisa é o processo. Mas o que a gente precisa entender aqui, dessa lista que nós acabamos de ler em Apocalipse, é que as pessoas praticantes dessas ações, essas pessoas praticantes, contumazes, que não se arrependem, que não abandonam essas práticas, que continuam deliberadamente por vontade própria e passam o restante da vida e vão envelhecendo e não mudam e continuam praticando isso, morreu praticando isso, não quis se arrepender. Essas pessoas, elas também, assim como Judas, vão para o seu próprio lugar. E não é na glória junto de Deus. Porque o Senhor é justo. Imagina se Deus recebesse no mesmo lugar aquele que se arrependeu dos seus pecados, abandonou as suas práticas ruins e foi buscando no Senhor a cada dia ser aperfeiçoado, foi se esforçando, foi sacrificando.
e aquele que até o final da vida continuou nas suas práticas erradas, não quis saber de se arrepender, não quer saber de nada, e aí no final os dois morrem e Deus vai mantê-los no mesmo lugar? O Senhor é justo. E outra observação que eu preciso fazer com isso é que não significa que nessas nossas ações, nas nossas práticas, porque eu falei daqui, aquela pessoa que busca em Deus ser aperfeiçoada, que se esforça para abandonar determinadas práticas, aí pode ficar parecendo, né, aquela crença que muitos têm, se você fizer coisas boas, você vai para o céu. Não, nós já sabemos que o ser humano ele não é salvo pelas suas obras, pelas suas ações, pelo seu esforço, pelo seu mérito. Por que não? Para que ele não fique vaidoso, para que ele não se vanglorie contra Deus. E até porque é impossível que o ser humano consiga, na sua natureza pecaminosa, caída, fazer sempre aquilo que é certo. Uma hora a gente cai, uma hora a gente erra, uma hora a gente se precipita. Então, é necessário a graça de Deus em Jesus Cristo. É crendo no Senhor Jesus que nós somos salvos. Agora, essa parte aqui que vai falar a respeito que Judas se matou, foi para o seu próprio lugar, e vai falar aqui que os feiticeiros, os mentirosos, os assassinos, homicidas, assassinos, os que tiram a vida, né? Tiram a vida, os assassinos, né? A parte deles é no lago que arde com fogo e com enxofre, que é chamado da segunda morte. A primeira é quando você sai desse mundo aqui, que a sua carne vai apodrecendo, essa é a primeira morte. Essa que nós acabamos de ler é a segunda morte, essa é aquela eterna, a pessoa entra e não sai mais. Então, gente, o que nós podemos fazer aqui, esse compilado, não são versículos soltos, tá? A palavra de Deus, toda ela se conversa, toda a palavra de Deus é útil para ensinamento, mas o que nós fizemos aqui foi um compilado de versículos que conversam entre si. E nós começamos com o Êxodo 20, versículo 13, não matarás. E nós terminamos com o Apocalipse 21, 8, falando que dentre todo aquele grupão lá, incluindo os assassinos, eles não herdarão o reino de Deus, mas herdarão a segunda morte. E dentro desses dois versículos que nós começamos e nós terminamos, nós falamos a respeito ali de ao menos dois personagens muito conhecidos na Bíblia que tiraram a própria vida. Um foi o Saul e o outro foi o Judas. E, gente, curiosamente, ambos poderiam ter tido um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Saul foi escolhido pelo próprio Deus para ser o rei do povo do próprio Deus. Saul recebeu o Espírito do Senhor, Saul foi ungido, Saul foi escolhido pelo próprio Deus, mas no final ele se matou. Judas foi um dos discípulos de Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, viveu perto de Jesus, traiu Jesus e no final da vida se matou. Nós podemos ver aqui que não basta apenas você ser chamado, ter um chamado de Deus. E não basta apenas você também andar com Jesus, estar perto de Jesus, estar perto ali das pessoas que circundam Jesus. Você precisa manter do início ao fim da sua caminhada com Jesus a sua intimidade com o Senhor. Porque quando você tem intimidade com Deus e você passar por esses problemas gigantescos e assustadores, essa intimidade que você tem com o Senhor não vai fazer com que você se suicide, vai fazer com que você se lance aos pés de Deus, chore tudo que você tem para chorar, desabafe tudo que você tem para desabafar e deixe o Senhor te consolar e resolver aquilo que você não tem capacidade para resolver.
Saul, em determinado momento, parou de ouvir a voz de Deus, parou de obedecer a Deus e começou a fazer as coisas do jeito dele. Não deu certo e no final da vida ele se mata. Judas teve todas as possibilidades, junto de Jesus, de se arrepender do seu coração, que já era um coração desviado, aprender do Senhor Jesus, e mesmo que traísse Jesus cumprindo a profecia, mas poderia ter se arrependido, nós nunca saberemos isso talvez. Mas cogitando, porque nós podemos cogitar, nós não podemos adicionar nada à palavra de Deus, mas Deus nos fez seres pensantes. Nós podemos raciocinar e cogitar. Então, cogitando, depois de trair Jesus, ele até poderia ter se arrependido. E certamente, se arrependendo com sinceridade, confessando a Deus, o Senhor perdoaria. Poderia, é uma conjectura, nós podemos aqui conjecturar, mas não se arrependeu, se entregou ao remorso, tirou a própria vida. Então, nós precisamos ter intimidade com Deus. Seja qual for o problema que você está passando, o mais grave que seja, o mais complexo, aquele que talvez você não consiga nem falar para ninguém. Talvez seja uma situação que você não consiga falar para ninguém. Ou porque você sente muita vergonha, ou porque você tem medo de ser julgado, você tem medo do que as pessoas vão pensar, você tem medo que as pessoas não vão compreender. Vou dar um exemplo que acabou de vir à minha mente. Imagina você que é homem, você tem uma filha do seu sangue, sua filha ali, não que filho adotivo não seja filho, mas imagina que você tem uma filha. Filha biológica, filha adotiva, sua filha. Sua filha ali começou a crescer, começou a desenvolver o corpo. Ouça, por favor, não julgue primeiro, ouça, tá? Sua filha começou a desenvolver o corpo. E aí sua filha passa na frente da televisão, passa para um lado, passa para o outro. E você começou a olhar aquilo ali. E olha que absurdo. Você percebeu que no seu coração, na sua mente, entrou um pensamento impróprio em relação ao corpo da sua filha. E você entrou em parafuso, você entrou em surto, você falou, meu Deus, que absurdo isso que me veio na cabeça. Como que pode? Eu amo a minha filha, eu sou capaz de morrer pela minha filha, de defender a minha filha, a minha princesa, eu sou louco pela minha filha, eu faço de tudo pela minha filha. Como que esse pensamento nojento entrou na minha cabeça? E eu te respondo, Satanás. Esses pensamentos intrusivos que entram na nossa cabeça, pensamentos que são totalmente o oposto daquilo que nós queremos, daquilo que nós concordamos, daquilo que nós temos por certo, são pensamentos nojentos, pérfidos, diabólicos, horrendos, horríveis, escandalosos, absurdos, mas que nos constrangem ao ponto da gente não ter coragem nem de confessar para o nosso psicólogo, para o nosso amigo, para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, para a sua mãe, para o seu pai. Você não tem coragem, porque é uma coisa tão absurda que veio na sua cabeça. Ou você é uma mãe ou um pai, ou você tem acesso a uma criança e veio na sua cabeça um pensamento de fazer mal àquela criança. E aí você já começa assim, que isso? Está repreendido, que pensamento horrível. Pensamentos intrusivos, muitas das vezes, quando não são tratados, eles também podem ser a causa de suicídios. A pessoa vive naquela situação, a pessoa vive naquela, às vezes é uma rotina. E, gente, isso é algo real. Quanto mais se esforça para parar de pensar numa coisa, mais o cérebro faz pensar naquilo. Às vezes pode ser uma coisa mais simples. Você terminou um namoro. Você não quer pensar naquela pessoa porque você ainda gosta daquela pessoa. Quanto mais você se esforça para não pensar, mais você pensa. Às vezes pode ser uma coisa ainda mais simples. Você está de dieta, um regime alimentar.
Você não quer pensar naquela comida que você gosta muito, tem na sua geladeira, porque você não quer cair na tentação de pegar. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. E isso pode ser de qualquer coisa, isso pode ser das coisas mais bobas e mais simples, às mais complexas e agravantes. E quanto mais complexo e agravante aquela situação nos causa, aquela agonia, aquele desespero, aquela aflição, às vezes aquela vergonha, você não tem coragem nem de confessar para poder pedir ajuda. Eu lembro que no passado eu cheguei um tempo a me encontrar algumas consultas com psicólogo, tinha assuntos que eu nem conseguia tratar com a psicóloga, tamanha era a minha vergonha. E isso é normal. E ao longo do tempo, às vezes, você conseguindo ali aquela confiança no seu psicólogo, você vai se abrindo, ou determinados assuntos você não vai conseguir tratar com o psicólogo, mas o psicólogo dos psicólogos você consegue tratar, que é Deus. Com ele você pode tratar qualquer assunto. Ai, não, mas esse assunto aqui eu tenho muita vergonha, mas com Deus você pode falar, porque ele já sabe. Você entende a diferença? Tem assuntos que você fica com tanto medo de ser julgado que você não consegue nem no gabinete do seu pastor, fechado, só vocês dois, você não consegue falar. Não, o psicólogo fez juramento de confidencialidade ali, daquilo que é abordado no consultório, ele não pode, sob juramento, ele não pode fazer sair dali. Não, mas você não tem coragem. Não, mas eu tenho um melhor amigo, uma melhor amiga, eu falo de tudo, mas tem um assunto que você não tem coragem de falar nem para sua melhor amiga. Com Deus você pode falar. Você não precisa segurar esse peso sozinho. Tem situações, eu acabei de dar 2 exemplos gravíssimos aqui. Esse exemplo que eu dei do pai com a filha e o exemplo que eu dei de uma mãe ou de um cuidador com a criança. Gente, são coisas que na vida real acontecem. É muito ruim quando a gente tenta fingir que algo não está acontecendo. O problema só pode ser resolvido se a gente encarar que ele existe. Porque enquanto você fica fingindo que nada está acontecendo, nada vai mudar. O primeiro passo para resolver um problema é encarar que ele de fato existe e aquilo é um problema. Você não pode fingir que não é um problema. Você não pode fingir que aquilo não existe. Você não pode fingir que você não está afligido com essa situação que está te afligindo. Você não pode fingir que isso que você está vivendo não é um problema, porque você não vai resolver nunca. Se não é um problema, você não vai resolver. Então, o primeiro passo para essa mudança, o primeiro passo para você resolver é reconhecer: isso é um problema. Isso é uma coisa grave, isso é uma coisa séria. Eu não consigo lidar com isso. Eu tentei, mecanismos diversos não surtiram efeito. Eu busquei ajuda em determinadas pessoas, não surtiu efeito. Eu fui em determinados lugares, não consegui o efeito que eu precisava. Eu busquei religiões, eu busquei práticas religiosas, eu busquei na medicina, eu busquei em medicamentos, eu busquei em autoajuda, eu busquei em coach, eu busquei em gurus, eu busquei em guias espirituais, eu busquei em amizades e familiares, eu busquei de várias formas e não adiantou. Busque em Deus. Eu acho interessante, para a gente terminar, um dos milagres que Jesus, que a Bíblia menciona, porque ele fez muitos milagres que não estão na Bíblia, e ainda faz, e sempre fará. Mas voltando aqui, algum dos milagres de Jesus mencionados na Bíblia, que é Jesus ressuscitando a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, Jairo, ele era um homem que ele tinha condições de buscar ajuda médica, ele tinha condições de pagar medicamentos, a medicina da época, ele tinha condições, mas ele vai em busca de Jesus. Existe um outro momento também que é parecido, que é quando Jesus ele cura o servo de um centurião. O centurião era um líder de um grupo de 100 soldados, chamado de centúria, que era do Império Romano. Por isso que ele era centurião. Ele era um líder da centúria. E ele tinha um servo que ele gostava muito, que estava quase morrendo. E ele também tinha condições financeiras, ele também tinha conhecimento de pessoas, ele tinha influência, ele podia ir nos médicos locais, ele podia recorrer à medicina da época,
para tentar ajudar o seu servo, mas ele vai em busca de Jesus. Um chefe de soldados romanos vai em busca de Jesus para poder ajudar o seu servo e também recebe o milagre. Sabe o que eu vejo com isso? Que às vezes a gente perde um tempo muito precioso buscando ajuda aonde não vai surtir ajuda. Não vai surtir o efeito que a gente precisa. Enquanto você já poderia estar buscando em Deus, você está aí, rodando o mundo, várias possibilidades de você conseguir a sua ajuda e você está perdendo um tempo muito precioso, ao invés de ir direto na fonte. Sabe aquela pessoa que está sedenta, cheia de sede? Ela vai, pega aquele copinho de café, de copinho em copinho, ela vai bebendo para matar a sede dela. Em vez dela ir direto na fonte, tem uma fonte de água purificada, filtrada, fresca, limpa. Em vez de ir direto na fonte, fica ali de copinho em copinho. Às vezes a gente fica assim, literalmente parece que a gente está dosando o sofrimento e a gente só potencializa a gravidade das coisas. Fica buscando ajuda em vários lugares, ao invés de ir direto na fonte, que é Jesus. Então, para encerrar, vá direto na fonte. Se você hoje acordou com o pensamento de acabar com a sua vida, se você tem nutrido esse pensamento ao longo de semanas, meses, talvez anos, talvez você já até tenha tentado. Talvez você tenha tentado, você tenha no teu pulso cortes, talvez você tenha no teu pescoço, talvez você já tenha tentado jogar o seu carro de algum lugar, talvez você já tenha até pulado de uma janela, talvez você tenha engolido vários comprimidos, talvez você tenha tomado veneno, talvez você já tenha de fato tentado cometer suicídio, mas você foi salvo, você foi salva a tempo e você se recuperou e hoje você está aqui ouvindo essa pregação. Não é por acaso. Não é por acaso. Você tentou, talvez você tenha chegado às vias de fato. Talvez você tenha colocado a bala no gatilho, ali no tambor, puxou o gatilho, mas o gatilho travou e a bala não saiu. Talvez você tomou veneno, mas foi levado às pressas para o hospital, fez lavagem e hoje você está limpo. Talvez você tenha usado muitas drogas, talvez você até tenha tido uma overdose, mas você está vivo. Independente do que aconteceu com você, você está vivo. E isso é permissão de Deus. Ele dá a vida, Ele mantém a vida, Ele conserva a vida, só Ele tem o direito, Deus tem o direito de, no momento em que Ele decide, baseado nos planos dEle, baseado no entendimento dEle, baseado naquilo que Ele quer, de tirar a vida de alguém. Esse direito só Ele tem, só Ele. Foi Ele que deu a vida, é só Ele que tem o direito de tirar. Em Gênesis, nós vemos Deus dando a vida ao ser humano. Ele cria o ser humano e só depois que Ele sopra o fôlego da vida na narina do ser humano, o ser humano passa a ser um ser vivente. A vida vem do Senhor. No livro de Ezequiel 37, Deus pega vários ossos que estão sequíssimos e Ele manda que o seu profeta profetize aqueles ossos e Deus vai trazendo nervos, tendões, pele, mas ainda eram apenas corpos. Então o Senhor vai mandar profetizar ao Espírito. E aí o Espírito vem, se apossa daqueles corpos e aí eles passam a viver. É de Deus que vem a vida, o sopro da vida, o fôlego de vida.
Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, a própria vida. Quem crê em mim, ainda que morra na carne, viverá para sempre. Deus é a vida, só Ele tem direito. Então, ainda que você diga: mas eu não me amo, eu não amo a minha vida, busque em Deus, porque primeiro, Deus te ama, e segundo, Ele vai fazer com que você também aprenda a ter amor por si mesmo. Ele vai fazer com que você aprenda a ter amor próprio, porque isso é uma coisa que a gente também precisa aprender. Quando você não sabe se amar, você não sabe amar outra pessoa. O que a Bíblia fala? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você não ama a você mesmo, você não saberá amar outras pessoas. Então, mesmo que você diga: eu vou me matar, eu não me amo, eu não amo a minha vida, busca em Deus. Se aproxime do Senhor. Você vai descobrir que Deus te ama ao ponto de ter dado o Filho dele para que morresse no seu lugar. E à medida que você for tendo intimidade com Deus, você vai aprendendo a se amar também. Porque você vai se olhar, você vai se enxergar. Eu sou uma criação de Deus. O Senhor me fez. O Senhor me fez com todo esmero, com todo zelo, com todo cuidado, carinho, amor. O Senhor tem me conservado, o Senhor tem me livrado, o Senhor tem mantido a minha vida. Deus me ama e você vai passar a se amar também. Não busque fazer nada contra a sua vida, porque na verdade, como nós já falamos aqui hoje, a pessoa que pensa em se suicidar, o que ela quer de verdade não é a morte. O que ela quer é se livrar daquele sofrimento profundo. E para isso você não precisa a morte. O que você precisa é de Deus. Ele tem a capacidade de tratar em nós as feridas mais profundas e dolorosas. Ele tem a capacidade de tirar da nossa vida aquele sofrimento que nos deixa assim atordoados. Deus pode fazer todas essas coisas. Que você receba essa mensagem, que você envie também esse vídeo para outras pessoas, porque na internet às vezes a gente compartilha tantas coisas que não tem relevância. Você compartilha um meme, você compartilha às vezes uma piada que nem é assim engraçada, você compartilha às vezes coisas que não são verdadeiras. Então aproveite essa oportunidade que você está tendo de abençoar a vida de outras pessoas. Tem muita gente que está precisando ouvir o que foi dito aqui hoje. Às vezes até crianças, porque infelizmente o índice de crianças que cometem suicídio é muito alto. Então envie esse vídeo, ao menos uma pessoa, se de um em um essa pregação for ganhando espaço, certamente muitas pessoas serão abençoadas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.